Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Lincoln Almeida e na aula de hoje, a aula 1, nós iremos trabalhar o assunto de razão e proporção. Bem, trabalhando na parte de razão, a gente tem como definição a razão do número A para o número B com B diferente de zero é o quociente de A por B. A razão de A para com o número B, escrita através da notação matemática, é dada pela forma A sobre B ou A dividido por B. Aqui, como vocês podem observar nesses dois pontos, ele representa uma divisão, onde sempre B tem que ser diferente de zero. Mas por quê? Porque é uma divisão de um número. O zero é inexistente. A leitura dessa razão entre A e B é A para B ou então A estar para B. São duas formas que vocês vão encontrar constantemente de como ler essa razão. O número A e B são os termos da razão, na qual o A é o antecedente e o B é o consequente, onde o B ele é diferente de zero, como a gente já tinha falado. Um exemplo, na razão 1 e 7, quem é o antecedente? É o 1, quem é o consequente? É o 7. Beleza, uma outra forma de nós representarmos a razão é como vocês podem ver aqui, 1/7, 1 sobre 7, onde 1 é o antecedente e o 7 é o consequente. A razão entre duas grandezas é o próximo tópico que a gente vai trabalhar. Ela vai ser dada dada em uma certa ordem, é a razão da medida da primeira grandeza e a medida da segunda grandeza, sendo essas medidas diferentes de zero. Uma observação que a gente tem que tomar cuidado aqui. Se as grandezas que formam a razão são do mesmo tipo, deve-se apresentá-las em uma mesma unidade. Como, por exemplo, se a grandeza forem do tipo tempo, elas têm que ser representadas em uma mesma unidade. Por exemplo, se forem representadas uma em hora e outra em segundo, ou você coloca tudo em hora, ou você coloca tudo em segundo. Se for em unidade de distância, uma está representada em quilômetros e a outra em metros, você vai ter que converter um dos dois. Porque é interessante deixar tudo na mesma unidade, simplifica mais o trabalho. E nesse caso, a razão é um número que não apresenta unidade. Quando você representou essa razão de vocês em uma mesma unidade, a gente simplifica e temos uma razão sem unidade. Como? Vamos dizer aqui um exemplo. A razão entre 15 metros e 30 metros. Vamos definir aqui um exemplo, por exemplo, 15 metros de areia para 30 metros de água. E vamos ver qual é essa razão. A gente tem então 15 metros de areia para 30 de água, a gente simplifica as unidades, metro por metro. Vamos ter 15 por 30, vamos simplificar todo mundo por 15. Vamos ter 15 dividido para 15 e 30 dividido para 15. 15 dividido para 15, 1, 30 para 15, 2. Então, a gente tem uma razão de 1 para 2. Então, logo temos 1 metro de areia para 2 de água. É fácil representar isso, é um jeito mais simples de observar. Bem, se as grandezas que formam a razão são da mesma espécie, a unidade da razão vai desaparecer. Não. Se as grandezas que formam a razão são da mesma espécie, a unidade da razão vai depender das unidades que antecedem, da antecedente e da consequente. Exemplo, um carro percorre 150 km em 2 horas. Qual é a sua velocidade média? Bem, vamos resolver aqui. Nós temos que a velocidade média ela é dada por quem? Distância por unidade de tempo, né? Quem é a distância? A distância é o quê? 150 km.
150 km por 2 horas. É sempre bom vocês manterem a unidade. Eu acho que lá em física, no ensino médio de vocês devem ter ouvido isso, que o professor sempre falava para vocês carregarem a unidade, porque é interessante para vocês não se confundirem no final. Então a gente tem aqui que a velocidade média é igual a 75 km por hora. Tá vendo como foi fácil chegar? Então, essa aqui é a nossa razão e nós temos duas unidades diferentes, duas grandezas diferentes. Beleza. Teria como representar essa unidade em metros por segundo, que é o que mais convém a se utilizar. Mas como aqui é só um exemplo para fins demonstrativos, vamos deixar assim. E vamos trabalhar alguns exemplos agora entre razão e proporção. Bem, vamos lá. Um número de um torno de madeira em 5 minutos, ele produz 3.000 rotações. A razão entre o número de rotação e o tempo gasto para produzir a gente tem unidade de tempo, 5 minutos, ele produz 3.000 rotações. Então, ele quer o que? Essa razão. Então, a gente vai ter a razão entre o número de rotações e o tempo gasto. A gente vai ter 3.000 dividido por 5 minutos e a gente vai ter, então, 600 rotações por minuto. Em que essa é a velocidade média do torno. Bora para o exemplo B. No exemplo B, ele diz que o deslocamento diário de 140 km de casa para a fábrica onde trabalha é percorrido por um operário em 2 horas. Então a gente tem 140 km percorrido em 2 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-la é. Então a gente vai ter o que? A razão entre a distância e o tempo. 140 dividido por 2 horas. A gente vai ter 140 por 2, vai dar 70 km por hora. Onde a gente pode dizer que a velocidade média do trabalhador do seu translado de casa até a fábrica é de 70 km por hora. Aqui vocês dão uma pausa no vídeo e completem a atividade. Ao fim da aula eu vou estar disponível no WhatsApp, vocês podem conversar comigo, caso tenha alguma dúvida a gente resolve. Essa e as outras atividades que eu vou mandar por anexo. Bem, e trabalhando agora a proporção. Por definição, temos que é uma igualdade entre duas razões. Bem, vamos lá. A gente temos 4 números reais, A, B, C e D, todos diferentes de zero. Tomados nessa ordem, formam uma proporção quando A sobre B ele é igual a C sobre D. Ou A dividido por B é igual a C dividido por D. Todos pertencentes aos reais não nulos. Ler-se como? Como a gente vai ler isso? A gente vai dizer que A está para B, assim como C está para D. Forma. Onde a gente tem que entender que A, B, C e D são os termos dessa razão. A e D são os extremos. E o B e C são os meios, colocando nessa ordem. E um outro tópico que a gente vai começar a abordar agora é a propriedade fundamental das proporções. Bem, mas como é que é isso? A gente tem que entender que na proporção de A sobre B igual a C sobre D, podemos multiplicar os dois lados pelo produto dos consequentes da razão. Quem são os consequentes? B e D. Então, a gente vai multiplicar A sobre B multiplicado por B vezes D e C sobre D multiplicado por B vezes D. A gente elimina os termos semelhantes e vamos com A vezes D é igual a C sobre B. C vezes B. O que faz a gente chegar em uma nova definição. Qual é essa definição? Em que em uma proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que foi o que a gente observou. Aplicando a propriedade fundamental das razões, a gente pode verificar se duas razões formam uma proporção. Mas como a gente vai fazer isso? Vamos ver no exemplo a seguir. Temos que 2 sobre 7 é igual a 18 sobre 63. E ele faz uma pergunta. Isso aqui é uma proporção?
Para a gente verificar isso, primeiramente a gente faz o produto dos extremos. O produto dos extremos é igual a quem? 2 vezes 63. 2 vezes 63, 126. E o produto dos meios, 7 vezes 18. 7 vezes 18, 126. Então, o que a gente verificou? Que 2 vezes 63 ele é igual a 7 vezes 18. Isso é uma proporção. É uma proporção. Vamos trabalhar aqui alguns exemplos. O exemplo A. A expressão 2/3 é igual a 18 sobre 24. Ele pergunta, isso aqui é uma proporção? A gente vai verificar como? Como a gente já fez no exemplo anterior. Verifica os extremos. 3, 2 vezes 24, 48. E depois o produto dos meios. 3 vezes 18, 54. Porque a gente observou que 2 vezes 24 é diferente de 3 vezes 18. Logo, o que a gente vai dizer? Que essa expressão não é uma proporção. É um jeito bem simples. Aqui a gente tem um exemplo B. No exemplo B, verifica-se que os números 11, 15, 22 e 30 são obrigatoriamente, não obrigatoriamente nessa ordem, formam uma proporção. Fazendo o produto entre o menor e o maior desses números, temos que 11 vezes 30 é igual a 330. E o produto entre os dois números do meio, 15 vezes 22, é igual a 330. O que a gente verifica? Que 11 vezes 30 é igual a 15 vezes 22. Isso nos dá uma proporção. Comparando essa igualdade, ela nos diz que é a propriedade, é o que nos diz a propriedade fundamental das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Logo, a gente pode considerar esse produto, essa igualdade, como uma proporção. Dessa forma, a gente chega onde? Que 11 sobre 15 ele é igual a 15, que é um 22. É uma proporção que pode ser formada por esses números. Assim, dessa forma, podemos escrever que isso aqui pode ser escrito com uma proporção nesse formato. Aqui é um 22, tá? E continuando. Sejam A, B, C e D números reais diferentes de zero, de modo que o produto de dois deles seja igual ao produto dos outros dois, como o produto de A com D seja igual ao produto de B com C. Onde dividir cada membro da igualdade pelo produto B e D, temos que, dividindo A com D por B e D e C com B por B e D, a gente anula os termos semelhantes. Vai chegar então que A sobre B é igual a C sobre D, que é aquela proporção que a gente tinha visto anteriormente. Assim, transformamos uma igualdade em dois produtos de uma proporção. Como exemplo aqui, a gente vai ter que escrever a igualdade em um formato de proporção. Como? A gente vai dividir pelos extremos. A gente vai dividir por 35 e 15. Onde a gente vai chegar por 3 vezes 35 dividido por 35, 15. E 7 vezes 15 dividido por 35, 15. A gente anula os termos semelhantes. E a gente chega, então, 3 sobre 15 igual a 7 sobre 35. Que é uma razão. A gente transformou essa igualdade em uma razão, em dois produtos de uma razão. Beleza. E agora a gente chega numa partezinha mais interessante, que é o cálculo de um termo desconhecido. Mas como? Isso nos diz o quê? Que é possível determinar um termo desconhecido conhecendo os outros termos dessa proporção. Para isso, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções. Mas como a gente vai fazer isso? Bora supor aqui o exemplo. A gente tem 3 quartos é igual a 60 sobre x. Quem que a gente vai achar? O x. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai dividir, a gente vai multiplicar todo mundo por 4x. Então, aqui vai ficar 3 quartos vezes 4x. E 60 sobre x vezes 4x. A gente anula os termos semelhantes. 4 com 4 vai ficar 3x. E 60 sobre x, a gente anula x com x, vai ficar 4 sobre 60. Então, 3x é igual a 240, x é igual a 80. Achamos o valor de x. E o que a gente fez aqui? É uma regra de 3 simples. O que você pode fazer direto? 3 vezes x
é igual a 4 vezes 60. Resolvemos bem fácil, achamos o termo dependente. E essa técnica aqui vocês podem aplicar em vários tipos de conta. Nos anexos que eu vou mandar, é possível vocês identificarem algumas formas de resolver. Bem, pessoal, essa foi a proposta de aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido. Tentei falar o mais devagar possível. E se tiver alguma dúvida, eu estou no WhatsApp aguardando vocês. Estou enviando no grupo os anexos com as questões. Se não tiver no grupo, está no e-mail que a organização vai enviar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.